Olá, seja bem-vindo ao Economia Global. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em duas histórias que marcaram a agricultura brasileira: o surgimento e a disseminação do bicudo do algodoeiro no Nordeste e a crise do cacau causada pela vassoura de bruxa na Bahia. Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar como esses eventos afetaram a economia, a política e até mesmo o cenário geopolítico do país. Fique comigo até o final, pois além dos dados históricos, também vamos discutir as controvérsias e os bastidores dessas crises. Antes de adentrarmos nos detalhes das pragas, é importante entender o papel estratégico que a agricultura sempre teve na economia brasileira. Historicamente, culturas como o algodão e o cacau foram pilares de desenvolvimento em várias regiões do país. No Nordeste, o algodão impulsionou economias locais e criou redes de emprego para milhares de trabalhadores. E na Bahia, o cacau transformou cidades e moldou a cultura regional, sendo responsável por exportações que colocaram o Brasil no cenário global. Esses dois produtos não são apenas números em planilhas, eles carregam histórias de luta, inovação e desafios. No entanto, a introdução de pragas exóticas trouxe consequências devastadoras, alterando o rumo dessas economias e provocando mudanças que reverberam até hoje. Vamos começar pela história do bicudo do algodoeiro. Este besouro, cientificamente conhecido como Antonomus grandis, tem suas raízes na América Central, onde as condições climáticas e a biodiversidade favoreciam seu desenvolvimento natural. Registros históricos apontam que o bicudo já era uma praga conhecida nas plantações de algodão da região, causando prejuízos significativos para os produtores locais. No início da década de 1980, mais precisamente em 1983, o Brasil começou a registrar os primeiros sinais dessa ameaça. Acredita-se que ele tenha chegado ao país por meio do comércio internacional, através do transporte de sementes e materiais vegetais contaminados, um reflexo das intensificadas trocas comerciais decorrentes da globalização. Embora durante esse período circulassem rumores de que a introdução do besouro poderia ter sido resultado de uma intervenção deliberada, com o intuito de desestabilizar setores estratégicos da economia, a comunidade científica e os registros jornalísticos disponíveis apontam para uma disseminação natural. O contexto da época, marcado pela liberalização do comércio e pela redução das barreiras fitossanitárias, facilitou o ingresso e a propagação do bicudo, evidenciando como a globalização pode, inadvertidamente, abrir portas para ameaças biológicas. Disseminação e consequências no Nordeste. Após sua introdução, o bicudo se espalhou rapidamente, afetando principalmente as vastas plantações de algodão no Nordeste. Imagine a cena. Extensos campos que sustentavam comunidades inteiras foram, em poucos anos, transformados em cenários de devastação. Os agricultores, que viam no algodão uma fonte de renda essencial, depararam-se com uma praga que, de forma implacável, reduziu drasticamente a área cultivada. Em seu auge, a crise provocada pelo bicudo fez com que a área plantada despencasse de milhões de hectares para números que mal se chegavam a ser contabilizados. O impacto dessa infestação foi sentido de maneira aguda não apenas na produção, mas em toda a estrutura socioeconômica das regiões afetadas. Famílias que dependiam do cultivo do algodão viram suas fontes de renda evaporarem quase da noite para o dia. A perda da produção causou uma onda de desemprego, levando muitos trabalhadores rurais a abandonar suas terras e buscar oportunidades em outras regiões do país. Essa migração interna não apenas alterou o cenário demográfico do Nordeste, mas também repercutiu no mercado internacional, abalando a posição do Brasil entre os grandes exportadores de algodão. Polêmica e fofocas dos bastidores. Em meio à crise, não faltaram histórias e especulações que alimentaram debates acalorados em diversos círculos. Nos bastidores, circulavam diversas fofocas sobre a origem do bicudo. Alguns rumores sugeriam que interesses externos, possivelmente ligados a disputas comerciais e rivalidades geopolíticas, teriam se aproveitado do cenário global para introduzir deliberadamente o besouro, visando desestabilizar a economia brasileira e reduzir a competitividade de nossas exportações. Essa narrativa, embora bastante sensacional, nunca foi comprovada de forma conclusiva. A ideia de que potências internacionais poderiam usar a biologia como arma econômica encontrou eco em diversos debates públicos. Especialistas e comentaristas políticos passaram a discutir, de forma acalorada, a possibilidade de que a introdução do bicudo não fosse um mero acidente, mas parte de um esquema maior de manipulação de mercados. Mesmo sem evidências sólidas para sustentar essas alegações, esse clima de desconfiança teve efeitos reais.
pressionou o governo a repensar suas políticas de controle e prevenção de pragas e a intensificar os investimentos em pesquisas agropecuárias. O episódio serviu como um alerta para a necessidade de uma vigilância mais rigorosa nos processos de importação e na fiscalização de materiais agrícolas, reforçando a ideia de que, em um mundo globalizado, a segurança biológica se torna um componente essencial da soberania nacional. Impacto econômico e político. Do ponto de vista econômico, a chegada do bicudo desencadeou uma verdadeira reestruturação no setor do algodão. A crise forçou uma intervenção governamental emergencial, com a implementação de políticas de incentivo à modernização das plantações e à diversificação das culturas. As medidas incluíam desde a introdução de variedades de algodão mais resistentes até a adoção de técnicas de manejo integrado de pragas, que buscavam minimizar os danos e recuperar parte da produção perdida. Além das medidas de emergência, o episódio teve reflexos duradouros na política agrícola nacional. Parlamentares passaram a cobrar respostas mais rápidas e integradas, envolvendo órgãos de pesquisa, agências reguladoras e o setor privado. Essa mobilização resultou na criação de programas e centros de pesquisa especializados, voltados para a identificação precoce de pragas e para o desenvolvimento de estratégias de defesa biológica. Em debates políticos, o tema ultrapassou os limites do setor agrícola e passou a integrar pautas que tratavam da segurança alimentar, da soberania nacional e dos desafios impostos pela globalização. Do lado econômico, a queda abrupta na produção de algodão não afetou apenas os produtores locais. O setor exportador, que até então fazia do algodão uma das principais fontes de receita, teve sua posição enfraquecida no mercado internacional. A diminuição da competitividade provocou a necessidade de importar algodão, algo que antes parecia improvável para um país com tamanha capacidade de produção. Essa inversão de rota, de exportador a importador, teve implicações significativas na balança comercial e na percepção global da capacidade produtiva do Brasil. Em resumo, o episódio do bicudo do algodoeiro evidenciou como uma praga pode desencadear um efeito dominó, afetando não só a agricultura, mas também a economia, a política e a posição geopolítica de uma nação. Ao forçar o país a adotar medidas de controle e a repensar suas políticas de defesa agropecuária, o incidente deixou lições que, até hoje, influenciam estratégias de segurança biológica e políticas comerciais. Essa história serve como um lembrete da importância de estar preparado para enfrentar desafios inesperados em um mundo cada vez mais interligado, onde os efeitos de uma praga podem ultrapassar fronteiras e transformar a realidade de milhões de pessoas. Vamos voltar nossa atenção para a Bahia e mergulhar na complexa história da vassoura de bruxa, um episódio que abalou o setor cacaueiro e transformou a realidade econômica e social da região. Diferente do bicudo do algodoeiro, a vassoura de bruxa não é um inseto, mas sim uma doença devastadora causada pelo fungo Monilioflora perniciosa. Historicamente, essa doença era encontrada em áreas da Amazônia, onde as condições ambientais permitiam seu desenvolvimento sem causar grandes impactos fora daquele contexto. Contudo, na virada da década de 1980 para 1990, algo inesperado ocorreu. A doença ultrapassou as barreiras naturais e chegou à região cacaueira da Bahia, surpreendendo produtores e especialistas. A primeira identificação da vassoura de bruxa na Bahia se deu por volta de 1989. Em um cenário onde o cacau era sinônimo de prosperidade e identidade regional, os agricultores foram rapidamente confrontados com sintomas alarmantes. Ramos deformados, frutos atrofiados e uma rápida deterioração das plantações passaram a ser o novo normal. A mobilidade dos insumos agrícolas e o aumento das trocas comerciais internacionais, características marcantes de um mundo cada vez mais globalizado, foram fatores determinantes para que o fungo se estabelecesse em uma região que, até então, vivia de uma tradição centenária no cultivo do cacau. Consequências para os produtores e para a economia regional. Para os produtores baianos, a chegada da vassoura de bruxa representou um verdadeiro golpe de dura realidade. Imagine viver de um cultivo que, de um dia para o outro, se transforma em uma armadilha biológica. Esse foi o cenário enfrentado por milhares de agricultores. O cacau, que não só movimentava a economia local como também representava uma importante fonte de receita de exportação, viu seus números de produção despencarem de maneira abrupta. Em poucas safras, a produção caiu drasticamente, deixando muitos produtores sem condições de manter suas atividades e impactando profundamente toda a cadeia produtiva. Os efeitos foram sentidos em todos os níveis, do campo à cidade.
O desemprego aumentou significativamente, e comunidades inteiras, tradicionalmente estruturadas em torno do cultivo do cacau, foram forçadas a repensar suas formas de subsistência. Essa crise não afetou apenas os grandes produtores, os pequenos agricultores, muitas vezes com poucos recursos para investir em tecnologias ou em medidas de contenção, foram os mais prejudicados. A rápida deterioração das plantações gerou uma onda de instabilidade econômica que reverberou tanto no mercado interno quanto no cenário internacional, abalando a posição do Brasil como um dos principais exportadores de cacau. Controvérsias e narrativas dos bastidores. Como em muitos episódios marcantes, a crise da vassoura de bruxa também não ficou isenta de controvérsias e teorias que circulavam nos bastidores. Em meio à incerteza e ao pânico, surgiram diversas narrativas sobre a possível introdução deliberada da doença na Bahia. Alguns boatos chegaram a sugerir que interesses políticos e econômicos poderiam ter se articulado para aproveitar um momento de vulnerabilidade do setor cacaueiro, transformando a crise em uma oportunidade para reconfigurar a estrutura produtiva da região. Essas teorias, disseminadas por comentaristas e rodas de conversa, alimentavam um clima de desconfiança em relação aos mecanismos de controle e fiscalização de insumos importados. Entretanto, é importante frisar que, apesar das intensas especulações e debates públicos, não há evidências conclusivas que comprovem uma ação intencional para a introdução do fungo. A maioria dos especialistas atribui a propagação da vassoura de bruxa a fatores naturais, agravados pelo aumento do comércio internacional e pela mobilidade dos produtos agrícolas, demonstrando como a globalização pode, inadvertidamente, facilitar a disseminação de doenças. Ainda assim, essas controvérsias tiveram um efeito real, pressionaram as autoridades a repensar e fortalecer as políticas de defesa agropecuária, evidenciando a necessidade de sistemas de monitoramento e controle mais eficazes. Impactos econômicos, políticos e geopolíticos. Do ponto de vista econômico, a crise do cacau na Bahia foi um divisor de águas. A queda abrupta na produção não afetou somente os agricultores, ela repercutiu em toda a cadeia, desde os exportadores até os trabalhadores rurais que dependiam diretamente do cultivo do cacau para sua sobrevivência. A diminuição da oferta no mercado interno e externo obrigou o país a buscar alternativas para manter sua competitividade, inclusive incentivando a diversificação dos cultivos e a adoção de técnicas de manejo sustentável. No cenário político, a crise desencadeou um intenso debate sobre a segurança agropecuária e a necessidade de uma resposta integrada entre os setores público e privado. Governos estaduais e federal passaram a investir fortemente em pesquisas para compreender melhor o fungo, desenvolver métodos de contenção e buscar soluções que pudessem recuperar a produção de cacau. Esse movimento também impulsionou uma revisão das políticas de importação e fiscalização de insumos, com o objetivo de evitar que uma nova ameaça similar pudesse se instalar novamente no país. Além disso, o episódio da vassoura de bruxa trouxe à tona importantes discussões geopolíticas. Em um mundo cada vez mais interconectado, onde os produtos agrícolas cruzam fronteiras em questão de horas, o Brasil se viu obrigado a dialogar mais intensamente com organizações internacionais. A crise serviu como um alerta para os riscos inerentes à mobilidade global de insumos e à fragilidade dos sistemas de proteção contra ameaças biológicas. Assim, o país passou a repensar seus mecanismos de controle sanitário e a adotar uma postura mais proativa em cooperações internacionais, visando não apenas proteger a sua produção, mas também contribuir para a segurança alimentar global. Ao olharmos para a história da vassoura de bruxa, vemos um episódio que vai muito além de uma simples crise agrícola. Essa doença demonstrou como fatores naturais, aliados às dinâmicas do comércio internacional, podem provocar impactos profundos na economia e na estrutura social de uma região. A resposta do Brasil, marcada por investimentos em pesquisa e por uma reestruturação das políticas de defesa agropecuária, foi fundamental para mitigar os danos e abrir caminho para uma nova forma de encarar a segurança alimentar. Vamos olhar para o futuro dessas duas culturas que já moldaram e continuam a influenciar a economia brasileira, o cacau e o algodão. Embora ambos tenham passado por crises históricas, os progressos recentes e as inovações tecnológicas apontam para um cenário de transformação e renovação que pode, futuramente, reverter os desafios do passado e impulsionar novos caminhos para o setor agrícola. Impacto na economia brasileira. Tanto o cacau quanto o algodão têm um papel estratégico na economia do Brasil. Historicamente, essas culturas não só geraram emprego e renda para milhões de brasileiros, mas também colocaram o país em posição de destaque nos mercados internacionais.
Hoje, com a diversificação dos produtos e a modernização das técnicas de cultivo, essas culturas prometem continuar contribuindo para a balança comercial, fortalecendo a agroindústria e estimulando o desenvolvimento regional. No caso do cacau, a Bahia, que já sofreu os impactos devastadores da vassoura de bruxa, vem se reestruturando com investimentos em manejo sustentável e em variedades mais resistentes. Atualmente o Brasil é o sexto maior produtor de cacau do mundo. O algodão, por sua vez, tem se beneficiado da adoção de tecnologias de plantio de precisão e de técnicas integradas de controle de pragas, permitindo um retorno gradual aos números expressivos do passado. Atualmente somos o quarto maior produtor de algodão do mundo. Inovações e progressos tecnológicos. Um dos grandes diferenciais para o futuro dessas culturas é a inovação. No setor do cacau, pesquisas em biotecnologia têm possibilitado o desenvolvimento de novas variedades que não apenas resistem melhor às doenças, mas que também apresentam maior produtividade e qualidade, o que pode aumentar significativamente a competitividade do Brasil no mercado global. Além disso, técnicas de manejo sustentável e práticas agroecológicas estão ganhando espaço, permitindo que os produtores reduzam o impacto ambiental sem abrir mão da rentabilidade. Para o algodão, os avanços são igualmente promissores. A utilização de sistemas de monitoramento por satélite e drones, combinada com a inteligência artificial, tem permitido uma gestão mais eficiente das plantações, otimizando o uso de recursos como água e fertilizantes. Essa modernização tecnológica não só melhora a produtividade, mas também torna o cultivo mais sustentável e menos suscetível às pragas, contribuindo para um setor mais resiliente frente às mudanças climáticas. Sustentabilidade e diversificação. O futuro do cacau e do algodão no Brasil também passa por uma tendência crescente de sustentabilidade e diversificação. Há um movimento em direção à integração de culturas, onde o cultivo do cacau e do algodão é associado a outras plantações, promovendo a biodiversidade e reduzindo os riscos de perdas totais devido a pragas e doenças. Essa diversificação não só protege os produtores de crises, mas também cria novas oportunidades de mercado, agregando valor aos produtos por meio de certificações de sustentabilidade e do comércio justo. Além disso, políticas públicas e incentivos governamentais têm se intensificado para apoiar a modernização do campo e a adoção de práticas sustentáveis. Esse apoio, aliado à iniciativa privada e à pesquisa científica, cria um ambiente propício para que o Brasil possa não só recuperar os níveis de produção de outrora, mas também superar as expectativas, com produtos de alta qualidade que atendam às demandas de um mercado global cada vez mais exigente e consciente. Expectativas e desafios futuros. Apesar dos avanços, ainda existem desafios a serem superados. As mudanças climáticas, por exemplo, representam uma ameaça constante, exigindo que os produtores se adaptem a condições meteorológicas cada vez mais imprevisíveis. Além disso, a concorrência internacional é feroz, o que torna essencial a continuidade dos investimentos em pesquisa e tecnologia para manter a competitividade. No entanto, as expectativas são positivas. Com a integração de novas tecnologias, políticas de incentivo e uma visão estratégica voltada para a sustentabilidade, o futuro do cacau e do algodão no Brasil parece promissor. O país tem potencial para se consolidar ainda mais como líder no mercado global, não apenas pela produção em larga escala, mas pela qualidade e inovação em seus processos produtivos. Em resumo, o que podemos esperar para o futuro? Uma modernização contínua, onde o uso de tecnologia de ponta e práticas sustentáveis se unem para transformar desafios em oportunidades. O setor promete se tornar mais resiliente, competitivo e alinhado com as demandas do mercado internacional, garantindo que o cacau e o algodão continuem a ser pilares da economia brasileira, contribuindo para o desenvolvimento regional e para a segurança alimentar global. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor como a agricultura, tão vital para o nosso país, pode ser profundamente afetada por fatores externos, sejam eles pragas naturais ou disputas de interesses em escala global. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos que exploram a interseção entre economia, política e geopolítica. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.